Graça e paz, meus irmãos. Vamos hoje estudar Apocalipse capítulo 19. Vamos finalizar a sexta sessão do livro, que trata do capítulo 17 ao capítulo 19. No capítulo 17 nós vimos ali o desenrolar de acontecimentos que tratam da queda da Babilônia. Capítulo 18 nós vimos as implicações disso, o lamento dos mercadores, dos comerciantes, daqueles que lucravam com a Babilônia e todo o comércio que ela promovia e enriquecia todo mundo. E no capítulo 19, como no livro de Apocalipse, nós vemos o encerramento desse ciclo que trata do período entre primeira e segunda vinda. Termina-se com algum detalhe, algum aspecto sobre a consumação. A queda da Babilônia, que foi descrita no capítulo 17, ela está em conexão com aquilo que é dito aqui no capítulo 19, especialmente o louvor que é levantado ao Senhor. Ele é levantado exatamente baseado nisso, nessa queda da Babilônia. Os adoradores de Deus que estão no céu, eles levantam louvores ao Senhor por causa da queda da Babilônia. Isso faz uma conexão com o que está escrito no capítulo 18, que é uma série de lamentos, uma série de lamentos porque a Babilônia caiu. Mas agora no capítulo 19 o povo de Deus está levantando louvores ao Senhor, fazendo exatamente o oposto daquilo que foi descrito no capítulo 18. O capítulo 18, verso 22, nos mostra que não há arpistas, não há tocadores cantando alegria, mas na Babilônia. E o capítulo 19 é os céus em festa. Veja como a Escritura estabelece essa oposição entre o reino de Deus e o reino das trevas. Quando um se alegra, é porque o outro não está na direção, na mesma direção, mas já está no lamento. E quando o outro se alegra, quando os céus se alegram, é porque a Babilônia caiu. E aí nós vemos aqui, Apocalipse 19, que depois da queda da Babilônia, o caminho o direcionamento do Senhor para a consumação, o derramado juízo. Os passos vão cada vez mais se afunilando para a consumação de todas as coisas, para que as profecias todas se cumpram, cada uma delas. Existe uma estrutura de consumação, Apocalipse 16, verso 5 até o verso 21, nós iremos ver exatamente isso. Então nós vamos ver aqui o Apocalipse capítulo 19, em primeiro lugar, o verso 1 ao 4, um louvor a Deus por causa da destruição da Babilônia. Como os céus se alegram, como o povo de Deus se alegra quando essa influenciadora de todas as nações, ela cai por terra, porque agora mais, não somente o falso ensino, mas a perseguição ao povo de Deus, ele vai ser cessado por meio da Babilônia. A Babilônia não fará mais isso. Então os céus se alegram, isso está descrito no verso 1 ao verso 4. O verso 5 ao verso 10 nós temos o louvor a Deus agora não mais olhando para a queda da Babilônia, mas olhando para a proximidade da consumação de todas as coisas e a entrada do povo de Deus nas bodas do Cordeiro, nesse casamento, nessa união eterna. E verso 11 ao verso 21 nós temos a descrição da segunda vinda do Senhor. Então, em primeiro lugar, verso 1 ao verso 4, o louvor por causa da destruição da Babilônia. Perceba aí o que o texto diz. Quando no verso 1 nós temos: depois dessas coisas ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, os céus olham o desenrolar dos acontecimentos, a queda da Babilônia, e eles louvam a Deus. E aqui há uma voz forte uma voz forte dos céus. Ela
como de uma grande multidão, canta a glória de Deus, canta o poder de Deus, canta que é do Senhor que vem a salvação, é dele é a fonte do poder, dele é a glória. Esse louvor dos céus ele é significativo nesse evento porque, se nós nos lembrarmos lá do capítulo 17, o instrumento pelo qual vai se dar a queda da Babilônia é exatamente o anticristo. O anticristo com sua coligação, com 10 líderes, 10 reis, ou que possivelmente será 10 nações, e ele vai fazer esse evento de destruição da Babilônia, ele vai arrogar para si a glória como dele, somente quem está nele tem a salvação, somente ele tem a glória e somente ele tem o poder. Esse é o empreendimento, é por isso que ele vai derrotar a Babilônia, para conclamar o mundo a reconhecer a ele toda a glória. Mas os céus sabem que por trás de todos esses acontecimentos está aquele que decretou todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a glória. E os céus não atribuem ao anticristo, mas atribuem ao Senhor a glória devida ao seu nome, dele é a salvação. A glória é ao nosso Deus. A queda da Babilônia também ela é um esclarecimento ao mundo de que tudo aquilo que ela prometia, toda a riqueza, toda a alegria, todo o poder que ela aparentava ter, tudo era falso. E os céus olham para Deus e na queda da Babilônia reconhecem a glória, os adoradores do Senhor, de que somente o Senhor tem a glória devida ao seu nome. Somente Ele tem majestade e glória, somente Ele é santíssimo, somente Ele pode redimir o meu coração, me fazer sentir satisfação plena nesta vida, não a Babilônia, não aquilo que ela prometia, porque agora ficou evidente que ela foi destruída e que ela é vazia, ela não pode satisfazer o homem. Os céus cantam a salvação, a glória e o poder do Senhor e também argumentam que este cântico está atrelado a essa queda, ao derramado juízo de Deus, porque o verso 2 diz: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A exaltação ao Senhor sobre a sua salvação está totalmente associada a esse derramar da ira de Deus, esse cumprimento das palavras de Deus, das suas promessas, de que Deus derramaria juízo e vingaria os ímpios, especialmente a grande prostituta que não somente corrompia, mas ela era a causa de tantas perseguições e tanto assassinato dos servos de Deus, o sangue dos servos de Deus. Então, os céus cantam a salvação e a glória de Deus, porque Ele derramou a justiça, derramou a sua ira sobre a Babilônia, porque Ele é justo em seus juízos. O verso 3 diz: disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Eles louvam ao Senhor pelo julgamento da Babilônia e sabem que esse julgamento é definitivo. Essa figura da fumaça subindo pelos séculos dos séculos certamente nos fazem lembrar a cena do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra e aquela fumaça subindo, como foi uma descrita no livro de Gênesis, porque aquele evento exatamente ilustra, a Sodoma e Gomorra são como cidades que ilustram a última Babilônia. O fogo de Deus, a ira de Deus em destruir aquelas cidades, elas apontam para esse evento final, e os céus glorificam o Senhor por causa desse juízo. E aí aqueles que estão, aqueles seres celestiais que estão na presença de Deus, os 24 anciãos, verso 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Ninguém está diante de Deus questionando a sua ira, o seu poder, questionando por que Ele fez um juízo tão terrível diante da Babilônia. Pelo contrário, os seres celestiais que estão mais próximos ali do Senhor, os 24 anciãos que são
seres celestiais que representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Eles estão, juntamente com os 4 querubins, os 4 seres viventes, eles reconhecem a glória de Deus nos seus juízos, como Deus é justo, como Deus é bondoso e como Deus é santo em derramar os seus juízos. Eles não estão questionando a integridade de Deus, mas eles estão confirmando essa adoração no amém, e eles estão exaltando o nome de Deus, porque Deus fez isso, fez naquilo que é contra a sua vontade. O Senhor puniu aqueles que agiram contra a sua vontade. O Senhor derramou juízo contra aqueles que desobedeceram a sua lei, e em particular aqui a Babilônia. Em seguida nós temos do verso 5 ao verso 10, o louvor agora não voltado mais para o juízo, mas voltado agora para o que isso implica na história, né, da consumação, na história da redenção. É que depois da queda da Babilônia, agora tudo se aproxima à consumação, e os céus, os salvos de Deus, eles estão nos céus e eles estão ansiosos por entrar definitivamente nesse estado final, nesse casamento, nessa união da igreja com Cristo, nesse estado eterno, e eles anseiam por essa consumação, eles anseiam por isso, e agora eles passam a serem convocados à adoração, né? O verso 5 abre essa estrutura quando nós temos uma convocação ao louvor ao Senhor. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes, né? A convocação, a adoração, se é pequeno ou grande, se é anjo, se é querubim ou se é ser humano, mas todos são convocados pelos céus, né, pelo Senhor, para adorarem a Deus, para reconhecerem o seu nome. Todos aqueles que temem o seu nome são convocados a exaltarem o nome do Senhor, né, a prestarem culto ao Senhor. Por isso nós fomos criados. O verso 6 diz: então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Né? Primeiro destaque aqui no verso 6, a parte inicial, é que a igreja cantando, a igreja adorando a Deus, ela é descrita com os mesmos adjetivos, com as mesmas características da voz poderosa do Senhor, né? Porque a voz do Senhor na Escritura é descrita como voz de muitas águas, como voz de fortes trovões. E a igreja, quando canta, quando expressa a glória de Deus, quando a igreja fala sobre o poder de Deus, quando a igreja fala as verdades reveladas, ela canta e ela expressa, confessa aquilo que é poderoso. A voz da igreja é poderosa quando ela expressa as verdades bíblicas, as verdades reveladas. E a voz da igreja, como voz de muitas águas, canta aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Perceba, o poder da voz da igreja não é um poder em si mesmo, como se tudo aquilo que ela dissesse fosse autenticado pelo Senhor, mas é porque ela está respondendo a esse chamado, reconhecimento daquilo que foi revelado, reconhecendo tudo aquilo que foi dito pelo Senhor. Ela reconhece que o Senhor é quem reina, o Senhor é o poderoso. A igreja não está cantando aqui o poder da igreja, o que a igreja pode fazer, mas ela está cantando o poder do Senhor, que é o Senhor quem reina, que é o Senhor quem determina, que é o Senhor quem tem toda a glória. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Essa é a voz da igreja, que é a voz como de muitas águas. Esse é o poder quando a igreja confessa, quando a igreja canta ao Senhor, é quando a igreja expõe essas verdades reveladas, essas verdades que testificam sobre a glória do próprio Deus. O verso 7 continua: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Eles cantam em alegria, em exultação, porque agora eles estão diante de um novo momento na história da redenção, quando livres das dores do mundo, eles já estão nos céus,
mas ainda não estão no estado definitivo, não estão após a segunda vinda de Cristo, quando estarão ressurretos e vivendo no mais sublime momento, né, na presença do Senhor, após as bodas do Cordeiro, e eles estão ansiando por isso, eles estão aguardando por isso, e agora eles veem a proximidade desse estado eterno. A igreja estava se preparando, o verso 8 diz: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O primeiro aspecto dessas vestes da noiva, a descrição da igreja como a noiva de Cristo, vestida de linho finíssimo, primeiro é que Cristo nos vestiu com as vestes de salvação pelos seus atos de justiça, suas obras, sua obra redentiva na cruz do Calvário. A igreja é vestida pelas vestes de Cristo, e nós somos purificados de todos os nossos pecados. Mas aqui, especialmente, o texto está apontando sobre esse processo de santificação da igreja, a igreja sendo preparada para se encontrar com o Senhor, sendo santificada, sendo purificada por aquele que perdoou seus pecados, por aquele que vestiu a igreja, e agora a igreja é redimida, e a igreja é santificada e preparada para esse encontro com o Senhor, e por isso as vestes também representam não somente o aspecto de salvação, mas o aspecto de santificação, os atos de justiça dos santos. A igreja ela é perdoada, e a igreja é também santificada para se encontrar com o Senhor. O verso 9, nós temos uma seção em que ele conclui, verso 9, verso 10, essa seção do verso 5 ao 10, e nos prepara para a seção seguinte. O verso 9 diz: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Então, depois de falar das bodas, ele fala sobre uma ceia, sobre uma refeição, um banquete, e a bem-aventurança em participar desse banquete. Está descrevendo aqui um cenário de festa, um cenário de alegria na presença de Deus, quando aqueles que estão prestes a desfrutar desse banquete, o povo de Deus, eles agora são convidados a participar. Apocalipse vai fazendo uma combinação de metáforas numa estrutura de casamento. A igreja do Senhor, ora, é a noiva que vai participar do casamento e se unir a Cristo, e também a igreja é descrita como os convidados que vão para o casamento. São duas figuras que são aplicadas à igreja. A igreja também é como aqueles que são convidados e vão se assentar na mesa e vão celebrar, desfrutar de um grande banquete no momento em que está sendo realizado o casamento. São essas as palavras de Deus, é uma ênfase na Escritura para destacar que isso é a verdade de Deus, que deve ser crido, deve ser confiado pelo povo do Senhor. E aí o verso 10 diz: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, aqui, logo em seguida, a convocação para a adoração do verso 5, para se olhar para as bodas do Cordeiro. Existe um momento em que João se prostra diante do anjo, e aí esse texto nos serve como um alerta sobre os perigos na adoração. Todo o cenário de adoração, todo o cenário que fala da glória de Deus, que fala dessa estrutura tão sublime, João ele foi como conduzido à adoração, só que agora ele se prostra e faz isso indevidamente. E isso serve de alerta sobre aquilo que muitas vezes nós fazemos com as melhores intenções, nós fazemos até para Deus, mas nós nos equivocamos e isso não agrada a Deus. O alerta aqui é sobre o cuidado que nós devemos ter de fazer a adoração com as melhores intenções, mas também fazer conforme foi revelado. E aí João
mesmo com esse ato de adoração, com toda a melhor intenção, ele é repreendido pelo anjo, né, por aquele que diz que também é um servo, ele é um ser celestial, mas ele é um servo de Deus, né? Aqueles, todos os servos de Deus são chamados a se prostrarem diante de Deus apenas e adorarem ao Senhor. O texto diz: assim como são vocês os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus, né, que guardam exatamente isso que foi revelado pelo Senhor. O testemunho de Jesus é a palavra de Deus, a história da redenção, né, que foi realizada pelo Senhor, que foi revelada pelo Senhor, e por meio dessa palavra, né, nós devemos adorar a Deus, devemos conhecer quem Ele é e como tratar o Senhor para a glória do Senhor, né. O texto diz, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né. O significado é aqueles que dão testemunho a respeito de Jesus, eles são como pessoas proféticas, né. Aqueles que testificam sobre Jesus, que anunciam a glória de Deus, que falam sobre a obra da redenção. Nós servimos como profetas do Senhor, né. Esse é o espírito da profecia, esse é o sentido. Não é que nós devemos adorar aqueles que são instrumentos de Deus, mas nós devemos, né, servir como profetas. Os anjos estão aqui servindo como profetas, eles não são estabelecidos para serem adorados, e nenhum mensageiro de Deus deve ser adorado, mas eles devem servir apenas como profetas de Deus para anunciar a glória de Deus e conduzir pessoas a adorar somente a Deus. É isso que o ponto que o anjo está repreendendo, né, a João, que ele deve entender esse espírito da profecia, esse propósito da profecia, adorar somente a Deus. Mas aí a narrativa nos chama no verso 21, 11 ao 21, sobre quando o noivo e sua comitiva, agora eles seguem para uma batalha. É interessante essa transição, porque Apocalipse ele é marcado por contrastes, né? Nós já vimos que na morte da Babilônia a multidão ela canta sobre salvação, né? Depois de se falar sobre bodas, um casamento, e também mencionar ceia, no verso 5 ao verso 10, nós temos uma descrição de uma batalha, de uma guerra. Existe a descrição no verso 5 ao 10 sobre um banquete de casamento, né, a ceia das bodas, e depois nós temos um banquete de corpos humanos, né, no verso 11 ao 21, um banquete onde os abutres vão comer corpos humanos, né. A batalha de Cristo contra a besta, aqui do verso 11 ao 21, ela é descrita como na estrutura de um banquete de casamento. A figura é que Cristo é o noivo, os remidos e os anjos, eles são a comitiva do Senhor que estão indo para o casamento. As aves dos céus agora são os convidados que vão comer a comida desse banquete, e a comida são os inimigos de Deus, os inimigos do Cordeiro, que são os corpos de todos aqueles que vão ser vencidos na batalha, né? Todas essas figuras, elas retratam exatamente o momento da segunda vinda do Senhor, né? Quando no verso 11 ao verso 21 nós temos a descrição da segunda vinda como a descrição de um banquete, né, de corpos humanos, né? Então o verso 11 diz: viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça, né? Então a descrição do Senhor, aquele que é fiel e verdadeiro, né? Veja quantas vezes aqui nesse capítulo vai se destacando o atributo da justiça, da fidelidade, da verdade, quando o Senhor aparece para julgar, para retribuir justiça àqueles que se rebelaram contra o Senhor, aqueles que rejeitaram o Senhor. Seus juízos são derramados porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro, as suas promessas se cumprem. Ele vem no cavalo branco para derramar justiça. Esse é o aspecto da segunda vinda, né? Ele vem para a batalha, ele vem para
derramar a sua ira contra aqueles que se rebelaram contra o Senhor. O verso 12 diz: os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. O verso 12, essa característica, olhos como chama de fogo, que aparece nos capítulos iniciais de Apocalipse, fala sobre essa característica do Senhor, que Ele é aquele que sabe todas as coisas, Ele sonda os corações e mentes, e Ele vem para retribuir, derramar a sua ira, fazer justiça, e Ele sabe o que está no coração de cada pessoa. Neles há muitos diademas, e aqui é o símbolo da glória. Ele é digno de glória, né? Ele é aquele que é vitorioso, Ele de fato é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Aquilo que o anticristo, a Babilônia, arrogava para si, tudo mentira, mas aqui de fato está aquele que tem toda a glória, aquele que tem todo o poder. E aí no verso 12 diz que Ele tem um nome que ninguém conhece, né? Cada nome que é dado ao Senhor aponta para uma característica, um atributo do Senhor, né? E aí quando diz que Ele tem um nome que ninguém conhece, significa que existe algo ainda a ser revelado do Senhor, algo a ser conhecido do Senhor. O Senhor, Ele dá-nos nos compreender mais do Senhor, e há muito ainda a aprender do Senhor, algo que precisamos aprender mais do Senhor e que o Senhor nos revelará, né? E aí a descrição sobre essa vinda de juízo continua no verso 13, quando diz: está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. A descrição é ele vestido numa roupa toda respingada com sangue, né? Uma alusão a Isaías 63, verso 2 e 3. Depois de matar os seus inimigos, ele todo respingado com sangue, a figura de uma batalha, de um guerreiro de uma batalha, né? É assim o cenário, porque ele é a palavra de Deus, o seu nome é Verbo de Deus, ele é aquele que revela a vontade de Deus, né? O verso 14 diz: os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro, né? A noiva, perceba a figura, a noiva estava vestida de linho finíssimo. Agora a comitiva celestial, né? A figura muda, mas as vestes permanecem do mesmo material para representar isso. A igreja totalmente redimida, totalmente perdoada, vestida com a santidade de Cristo. Essa é a comitiva que acompanha esse grande guerreiro, né? Para trazer a ira do Senhor ao mundo, aos inimigos do Senhor. Eles são a comitiva, né? Os salvos e os anjos acompanham o Senhor nesse dia de guerra. E aí nós temos três figuras que falam sobre o poderio do Senhor no verso 15. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, né? Ele tem a espada afiada, né? Da sua boca sai a espada afiada, né? Os seus decretos, o poder da sua voz para destruir todos aqueles que são os seus inimigos, cumprir, né, os seus decretos contra todos aqueles que são os seus inimigos, né? A segunda figura é como um cetro de ferro, né, que vai destruir um vaso, né? Tamanho é o poder do Senhor, a sua glória, que é como um cetro de ferro, um bastão de ferro que destrói um vaso, né? Tamanho é o poder do Senhor acima dos seus inimigos, né? E também ele é descrito nessa segunda vinda como aquele que vai pisar o largar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, né? Como alguém que vai pisar as uvas, né? Será assim a vinda do Senhor, aquele que vai pisar os homens, aqueles que são os inimigos do Senhor. É assim que o Senhor vai fazer na sua segunda vinda. No verso 16 diz: no seu manto e na sua costa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Era exatamente isso que o anticristo, nos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo, está proclamando, que ele, juntamente com a sua coligação, ele sendo o cabeça dessa coligação, e
e exercendo liderança no mundo. Ele arroga para si aquilo que ao longo da história os homens levantados por Satanás arrogaram para si, né? Como César, né? Como o rei da Babilônia, como todos aqueles ímpios. Eles disseram que eles eram o rei dos reis e senhor dos senhores. E agora, nesse evento de consumação, o Senhor ele evidencia que ele de fato é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele que vai destruir o anticristo, que vai destruir todos os reis inimigos do Senhor, vai mostrar quem de fato está acima dos reis da terra, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E aí nós passamos a ver uma descrição sobre os convidados, versos 17 e 18. Então vinha um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então o anjo, ele chama as aves, ele chama os abutres, e ele anuncia que essa imagem do casamento na cena anterior com essa imagem da batalha, elas se fundem, né? Porque a batalha, né, da segunda vinda, ela vai ter um banquete, mas não se trata um banquete propriamente como um banquete de casamento com finas iguarias. O banquete aqui é descrito como os corpos dos inimigos, todos os reis, todos aqueles poderosos dessa terra que se voltaram contra o Senhor, e aqueles que vão comer essas comidas são os abutres, né, que são trazidos, são convocados pelo próprio Deus para exercer juízo sobre aqueles que zombaram do Senhor. O texto tem um elemento de ironia, né? Os homens que se levantaram contra Deus, né, que buscaram tanta satisfação, tanta alegria, e olharam para o anticristo como aquele que tem a glória, aquele que pode satisfazer, né, a alegria do coração. Eles são comidos por abutres, né? Eles terminam num juízo terrível, num juízo desprezível, né? Nem mesmo um sepultamento eles têm direito, porque eles são um cenário de guerra, onde os corpos são lançados, né, deixados e os abutres vão comer as carnes, né? Então há o elemento da Escritura aqui de um juízo humilhante para aqueles que afrontam a Deus, para aqueles que zombam de Deus. Esse é um destaque, né, aqui para o verso 17 e verso 18, né? O verso 19 e verso 21 se fala sobre a comida, né? O verso 19 diz: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, a preparação para a batalha, né, a besta e os reis da terra. Ele está falando daquela coligação do capítulo 17, né, o anticristo, que é a besta, e os reis da terra, os 10 reis, os líderes dessa coligação que destruíram a Babilônia. Agora veja que Apocalipse está nos mostrando um enredo, né? Existe uma narrativa em que se levanta um homem juntamente com 10 reis, e ele destrói uma grande nação. E logo em seguida, essa coligação ela se prepara para batalhar contra o Senhor, e por isso a queda da Babilônia está muito próxima da segunda vinda do Senhor, né? E aí eles se juntam, essa coligação, com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado num cavalo e contra seu exército. Então, essa coligação ela se junta sob a liderança do anticristo para lutar contra o Senhor. Aqui não se tem um detalhamento da batalha, né? O verso 20 diz: mas a besta foi presa, e com ela preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Então, se descreve rapidamente a queda, né? Essa batalha ela é uma queda imediata, uma destruição, e aqui da besta, que é o anticristo, e o falso profeta, né? O elemento de Apocalipse da besta é sempre essa figura satânica
na terra de perseguição, um indivíduo, um anticristo que persegue com ódio, com ira o povo de Deus. E o falso profeta é exatamente o instrumento de Satanás, né, por meio de um falso ensino. O falso profeta ele não é caracterizado pela ira, pela perseguição, mas pela ilusão, pelo usar o seu ardil para iludir, para seduzir pelo falso ensino, né? E aqui existe a punição do Senhor sobre o anticristo e sobre o falso líder religioso, né? Essas duas características estarão presentes nos momentos finais, né? Sob a pessoa de um indivíduo, o anticristo, o perseguidor, né? Alguns entendem que são duas características de uma mesma pessoa, né? Ele sendo perseguidor e também tendo um aspecto de falso ensino, mas nos parece que o texto aponta para duas pessoas, dois indivíduos, um anticristo, que é o perseguidor, que é aquele líder político, líder mundial da coligação, e alguém que é um líder religioso que influencia o mundo no falso ensino, que conduz eles a reconhecer, né, a atribuírem glória a esse anticristo, né? São dois instrumentos na mão de Satanás, né? Dois instrumentos para corromper o mundo, corromper as pessoas, para que as pessoas exaltem a pessoa do anticristo e, consequentemente, a pessoa do Satanás, né? Mas a besta foi presa e o falso profeta, né? Vemos o juízo aqui. Então, nós já vimos a queda da Babilônia, agora é a queda do anticristo e a queda do falso profeta, né? Os dois são lançados no lago de fogo, né? E aí o verso 21 diz: os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes, né? Os outros são os seres humanos, todos os ímpios, todos aqueles que estavam seguindo o falso profeta, que estavam seguindo o anticristo. A cena é uma cena de um campo de batalha, onde os corpos estão lançados, e o grande banquete que estava sendo anunciado é agora os abutres comendo essas carnes, né? Terrível destruição sobre aqueles que desejavam encontrar satisfação na sua vida nas promessas do anticristo, nas promessas do falso profeta, né? Eles terminam com um juízo humilhante, né? E ainda terão que lidar com o juízo eterno, com o lago de fogo por toda a eternidade, né? Qual é a ênfase aqui que nós aprendemos aqui sobre esse capítulo, né? Em primeiro lugar, esse capítulo tem uma forte ênfase sobre a adoração. O povo de Deus adora o Senhor pelos seus juízos e adora ao Senhor pela proximidade de entrar no estado eterno, das bodas do Cordeiro, de poder entrar, né, passando toda a consumação dos inimigos do Senhor e poder entrar no estado eterno e desfrutar da presença do Senhor, né? A alegria, o louvor ao Senhor por causa dos juízos contra a Babilônia, porque a Babilônia tenta iludir pessoas, a Babilônia tenta perseguir a igreja, o povo do Senhor, e a igreja canta. A igreja não se revolta contra o juízo de Deus, mas os juízos de Deus estão associados à santidade de Deus, e por isso a igreja canta e adora o Senhor por causa da glória do Senhor, né? Nós vemos também que vimos aqui, né, que existe uma grande ênfase nos contrastes, né? Lamento, né, do capítulo 18 encontra o contraste com o júbilo do capítulo 19, né? No próprio capítulo 19 existe cena de casamento e enterro, né? Um banquete de casamento, né, que é a figura do início do capítulo 19, com um banquete de corpos, né? Um banquete de festa de casamento e um banquete de guerra, um banquete de abutres comendo corpos humanos, né? A Apocalipse trabalha com esses dois extremos, né? A verdade bíblica aponta para esses dois extremos: ou é morte ou é vida, né? Ou se está no banquete da vida, na presença de Deus, se unindo ao Cordeiro, ou se faz parte do banquete da morte. Ou você é o convidado para a festa, para desfrutar da mesa do Senhor,
e comer na sua presença as iguarias do rei, ou você é a própria comida, né? Se você não está no Senhor, e você vai ser comido por abutres, né? É a terrível realidade, né? de dois caminhos, né? Esse texto ele nos ajuda a entender algumas verdades que as pessoas tentam separar, né? Salmo 2, verso 8 e 9 diz que o Senhor é aquele que conquista as nações, mas é aquele que destrói com vara de ferro. As pessoas, ora, querem apresentar o Senhor como aquele juiz, aquele que derrama a ira, ou apenas aquele que derrama a graça. Mas a Escritura nos apresenta o Senhor derramando graça, redimindo, salvando, mas também é aquele mesmo que derrama a sua ira, derrama o seu juízo, né? Essas duas verdades estão presentes no Senhor. Ele é o Redentor e Ele é o Vingador. O Redentor para aqueles que estão nele, foram redimidos pelo Senhor, se arrependeram porque foram regenerados e creem no Senhor e servem ao Senhor. Mas vingador contra aqueles que estão de costas para o Senhor, que não reconhecem o Senhor e a sua glória. Eles irão se encontrar com aquele nesse aspecto de vingança, de ira. O Senhor, com vestes de um guerreiro, vai sair para se encontrar contra os seus inimigos, né? De modo geral, nós podemos olhar para essa seção e ver que a queda da Babilônia, no capítulo 17, um grande lamento sobre essa queda no capítulo 18, né? E o capítulo 19, nós, nessa estrutura de louvores, nós vemos a queda do anticristo, com a sua coligação, com o falso profeta e com os inimigos do Senhor. E ainda nós, veja que o capítulo 19 ele fala sobre essa queda, mas falta algo ainda, né? Falta uma narrativa sobre a queda do próprio Satanás, porque, veja, a besta ela é uma representação do anticristo, aquele que foi enviado por Satanás, e aqui o capítulo descreve a queda do anticristo, mas ainda não descreve a queda do próprio Satanás, né? O Senhor, ele se revela na Escritura Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a Trindade, e Satanás ele tenta imitar o Senhor, né? A falsa trindade, né? O Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Então nós vimos aqui a queda, né, do anticristo e do falso profeta, mas ainda falta a revelação sobre a queda do Satanás. E aí nós veremos isso na última sessão, capítulo 20 ao capítulo 22, quando nós olharemos para a queda de Satanás, para mais detalhes sobre essa consumação e uma grande ênfase sobre o estado eterno, né, sobre aquilo que vem após a consumação, que é a esperança de todo o povo de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos faça meditar na sua palavra e sermos enriquecidos à medida que nós desfrutamos dos seus ensinos. Deus nos abençoe.